E aí, tudo certo? Eu sou o Chu. E tu que tá aqui assistindo o vídeo provavelmente já deve ter ouvido falar do termo vídeo de iceberg aqui pelo YouTube. Vídeos de iceberg consiste basicamente em um iceberg cheio de teorias e curiosidades sobre um determinado assunto. E quanto mais fundo esse iceberg vai em suas camadas, mais bizarras ficam essas teorias e assuntos. E hoje teremos várias camadas sobre os programas e filmes infantis mais perturbadores, o que pelo menos deixavam as crianças com medinho de assistir. Então já senta aí e vem comigo. Vocês sabiam que mais de 90% das pessoas que assistem o canal não são inscritas? Então, pô, se tu curte os vídeos que eu posto aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho, isso me ajuda demais. O iceberg desse vídeo basicamente foi dividido em 8 camadas, desde os programas mais populares até os mais obscuros e abstratos. Então, se tu já tá curioso, já bora começar. Camada 1, superfície. Teletubbies. Teletubbies é um programa televisivo britânico produzido pela BBC, Ragdoll Productions e Discovery Kids. Os Teletubbies são 4 criaturinhas coloridas: Tinky Winky, Gypsy, Lala e Pooh, que viviam na Teletubilândia. Cada um era de uma cor: roxo, verde, amarelo e vermelho, respectivamente, e tinha uma antena de formato diferente na cabeça. Teletubbies chegou a ser banido da Noruega por conta do episódio Asian Storyteller, que foi acusado de usar visuais e trilhas sonoras assustadoras para crianças entre 1 e 4 anos. Invader Zim. Invasor Zim. Invader Zim, ou no Brasil mais conhecido como Invasor Zim, é uma série de desenho animado americana e estreou na Nickelodeon. Invasor Zim era uma série destinada ao público infantil, acabando por atrair ao público adolescente e adulto. A série foi aclamada pela crítica, mas após a primeira temporada, a audiência começou a cair. Antes da segunda temporada terminar, a Nickelodeon cancelou a série. A Nickelodeon, a mesma, recebeu diversas advertências e reclamações de que seu programa fazia críticas pesadas ao planeta Terra e que tinha uma comédia sádica para as crianças e diálogos maduros para uma série infantil. Coraline. Coraline é um filme de animação stop motion estadunidense de 2009. Foi baseado no livro de mesmo nome. A produção traz mensagens sobre relação entre pais e filhos, além de mostrar como o ideal de mundo perfeito não significa que ele é uma fonte de felicidade. Apesar de ser um filme infantil, o terror certamente atinge a todos quando o assunto é o perigo latente e a crueldade apresentados pela outra mãe do outro mundo. Batman, a série animada. Batman, a série animada, ou também chamada de O Novo Batman, é uma série de animação baseada no super-herói da DC Comics, Batman. Ao longo dos últimos capítulos, a série foi renomeada para As Aventuras de Batman e Robin. O programa alcançava o público adulto, divergindo do foco das anteriores que mostravam um tipo de herói de desenho animado. Basicamente, a série animada tem uma constante busca para tornar o visual do desenho mais sombrio. As Trapalhadas de Flapjack. As Trapalhadas de Flapjack, no Brasil, é uma série de animação estadunidense. A série conta a história de Flapjack, um menino ingênuo que foi criado por uma baleia chamada Bolha e é orientado por um velho e experiente pirata chamado de Capitão Falange. Flapjack apenas tinha algumas imagens e histórias um tanto aterrorizantes, que não condiziam com a classificação indicativa. As Aventuras de Mark Twain. The Adventures of Mark Twain, lançado no Reino Unido como Comet Quest, é um desenho animado stop motion estadunidense de fantasia. O filme apresenta uma série de vinhetas extraídas de diversas obras de Mark Twain, construído em torno de um enredo que apresenta as tentativas de Twain de manter seu compromisso com o cometa Halley. Mr. Meat. Mr. Meat é uma série de televisão canadense-americana feita com fantoches. Conta a história de 2 adolescentes que trabalham numa lanchonete gosmenta e com pouca higiene. Os bonecos foram considerados estranhos, de baixa qualidade e desanimadores, e muitos dos personagens da série são considerados desagradáveis. Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum é uma série de televisão infantil brasileira, produzida e exibida pela TV Cultura, entre os anos de 1994 e 97. Parcialmente inspirado no também educativo Rá-Tim-Bum, deu origem a uma franquia televisiva, da qual também faz parte Teatro Rá-Tim-Bum e Ilha Rá-Tim-Bum. O programa acabou por falta de verba, estando planejado fazer 70 episódios, mas foi possível fazer mais 20, e depois acabou o dinheiro. Bubba. Bubba é uma série de televisão pré-escolar britânica. Os personagens principais, os Bubbas, são átomos de energia que dormem em cápsulas de carregamento. Cada um dos episódios segue os Bubbas realizando uma rotina de dança onde o público é encorajado a participar. Os criadores projetaram o show como um jogo televisivo interativo, com ênfase na consciência espacial. Coragem, o Cão Covarde. Coragem, o Cão Covarde é uma série de desenho animado estadunidense produzida e exibida pela Cartoon Network. Coragem, o Cão Covarde conta a história de Coragem, um cachorro facilmente assustado que vive em uma fazenda com Muriel e Eustácio, na cidade fictícia de lugar nenhum, no Kansas.
crianças. Especula-se que a série acabou sendo cancelada por ser pesada demais para as crianças, devido ao terror que ela trazia. Camada 2. Águas Rasas. Quem tem medo do escuro? Quem tem medo do escuro é uma série de televisão de terror infantil. Quem tem medo do escuro foi filmado em Montreal, Quebec. A série gira em torno de um grupo de adolescentes autodenominado Midnight Society, que se juntam para contar várias histórias de terror. Cry Baby Lane. Cry Baby Lane é um telefilme da Nickelodeon. O filme nunca foi exibido fora dos Estados Unidos, nem dublado em outros idiomas. Também foi considerado um filme perdido por mais de uma década, desde sua exibição original em 2000, durante o especial de Halloween da Sneak. A Nickelodeon começou a receber cartas escritas por pais irritados de crianças, e o filme foi amplamente considerado como retido do relançamento por causa de controvérsias em torno deste filme. Mas um representante da Nickelodeon afirmou que o filme havia sido simplesmente esquecido. Em 2011, uma cópia foi descoberta no Reddit, e a reação resultante levou o Team Nick a reexibir o filme. Basicamente, o filme fala sobre Andrew e seu irmão mais velho Carl, que gostam de ouvir histórias de fantasmas que o agente funerário local conta a eles. Cocoricó. Cocoricó é uma série de televisão infantil brasileira produzida e exibida pela TV Cultura. Sua história apresenta a interação do garoto Júlio, onde mora os seus avós, através de brincadeiras que ensinam noções de amizade, cidadania e sustentabilidade. O programa deixou de ser exibido na TV Cultura em setembro de 2013. A emissora afirmou que a decisão foi parte de uma reformulação da grade, mas não deu mais detalhes. Gloob Gloob. Gloob Gloob foi um programa infantil brasileiro produzido e exibido pela TV Cultura. O programa conta a história de dois peixes, chamado Gloob, um macho e uma fêmea, que viviam desventuras no fundo do mar e falavam sobre temas ecológicos, tendo desenhos exibidos intercalando as histórias deles. Dango Balango. Dango Balango é um programa de televisão brasileiro produzido pelo estúdio Quanta. O programa infantil cujos personagens Joduca, Sdruves e Drusilla, criados especialmente pelo grupo Giramundos, participam de diversos quadros que fazem com que as crianças se sintam como protagonistas da narrativa infantil. O programa, com suas estéticas e histórias, sempre deixa um certo medo nas crianças que assistem. Bob's Program. Bob's Program é um programa de televisão infantil que foi transmitido no Reino Unido. O programa é apresentado por um boneco chamado Bob, interpretado pelo marionetista Robin Steves, que fala com um problema de fala e que supostamente vive dentro da TV do espectador. Balão Mágico. Balão Mágico foi um programa infantil produzido pela TV Globo e exibido de 1983 até 1986. Foi apresentado originalmente por Fofão e Simone, com adesão de Mike, Toby e Jairzinho logo depois, que formavam com a apresentadora o grupo musical Turma do Balão Mágico. Entre março e junho de 1986, com a saída do grupo, Tassiane Pinheiro assumiu o programa, que foi posteriormente substituído pelo Show da Xuxa. Bears in the Big Blue House. Bears in the Big Blue House, ou em português conhecido O Urso na Casa Azul, é um programa infantil produzido pela The Jim Henson Company para o Playhouse Disney, extinto bloco de programação pré-escolar exibido pelo Disney Channel. A proposta do programa é de ensinar pequenas lições de vida às crianças, com o personagem principal e seus amigos durante seu dia. Os principais personagens são o urso, o ratinho Tutter, entre outros personagens. Camada 3. Águas Médias. Noel House Party. Noel House Party é uma série de entretenimento leve da BBC. Basicamente, a série situa-se em uma grande casa na vila fictícia de Crylling Bottom, gerando muitas insinuações. Fimbles. Fimbles é uma série de televisão infantil britânica criada e produzida pela Novel Entertainment. Os Fimbles são Fimble, Flory e Baby Poon, três personagens mágicos que vivem em um lugar brilhante, exuberante e colorido, chamado Fimble Valley. A série basicamente apresenta três hipopótamos mágicos. Crash Box. Crash Box, ou Caixas de Jogos no Brasil, é um programa de televisão infantil canadense-americano. Seu objetivo é educar crianças do ensino fundamental em história, matemática, vocabulário e outros vários assuntos. O programa acontece no interior de um computador de jogos, onde cartuchos verdes de jogos, que são esculpidos em argila, são criados e carregados por robôs enferrujados. Cada episódio de meia hora consiste em pelo menos 7 jogos educativos de 2 a 5 minutos. Ace Morso Jamouro. Ace Morso Jamouro é uma série de televisão de fantoches baseada nos livros infantis de Tula Kaliemiemi. Os personagens principais da série são o burro, Morso e um gato chamado Mouro. No início da série, o infantil e tímido burro mora sozinho em uma pequena casa, onde tem medo de sair. A série é especialmente lembrada pelos personagens Morso, que alguns telespectadores consideram assustador. De acordo com a marionetista Erja Micola, o personagem foi propositalmente tornado assustador, porque na série o burro inicialmente deveria ter medo dele. Porém, o burro percebe durante a série que não há motivos para temer o gentil Morso. O ponto de partida para desenhar a aparência de Morso foi a raça de cães
Pug, Wooling Warriors. Wooling Warriors, ou simplesmente Wooling Warriors, é uma versão editada em inglês de 13 episódios de uma série de televisão de marionete tailandesa, chamada Pili. Pili é um fenômeno da televisão tailandesa, que existe desde meados dos anos 80, e usa uma combinação de marionetes manipuladas por fios e efeitos especiais em vez de técnicas tradicionais de animação. Wooling Warriors foi ao ar nos Estados Unidos no bloco Toonami, da Cartoon Networks. A série foi ao ar no bloco a pedido dos executivos da rede, mas foi retirada do bloco devido a avaliações ruins e várias reclamações após apenas 2 episódios. AA Yoga. AA Yoga é um vídeo de exercícios para as crianças. O vídeo ensina técnicas simples de respiração e 25 poses de animais, e as instruções do instrutor são realizadas por crianças em uma fazenda. Peppermind Park. Peppermind Park é um programa infantil lançado para vídeo composto por 6 volumes. O show é uma mistura de live action, animação e fantoches. Os personagens incluíam Ernie, um garoto que cantava uma música sobre a letra M, Snork, um réptil que muitas vezes ignora o seu entorno e não tem bom senso, Maynard, um homem idoso depressivo que lamenta a juventude desperdiçada, e Peagle, um porco sempre esfomeado cuja voz se assemelha à de Caco, o sapo. Muitos elementos desse show parecem ter sido copiados da série Vila Sésamo. O Wooby é uma série de televisão infantil americana produzida pela Little Air Planets. O conceito do programa é baseado em um método de treinamento usado para marionetistas, no qual eles usam suas mãos e um par de olhos de vidro em vez de um fantoche completo. O personagem principal é um fantoche de mão nua chamado Wooby. O show se passa em um bairro pitoresco e antigo, onde os fantoches de mão vivem e agem como pessoas. JJ The Plane. JJ The Plane, ou no Brasil JJ o Jatinho, é um desenho animado que conta a história de JJ, um jatinho azul que junto com os demais personagens participa de aventuras no aeroporto de Tarrytown. Cada episódio começa com um mistério de JJ, segmento em que JJ e Lina exploram tais coisas que podem ser um mistério para as faixas etárias destinadas. Por exemplo, como os aviões voam ou como os 5 sentidos são usados. O I3. O I3 é uma série de televisão pré-escolar canadense, exibida pela Treehouse TV e na Rádio Canadá. Ele centra a amizade e as aventuras de 3 monstros de brinquedos antropomórficos de 4 anos, Bunny, Crick e Pock, que saem do esconderijo no quarto de uma criança e brincam. No entanto, eles só saem quando a criança está ausente. Eles superam seus medos brincando de aventuras fantásticas, voltadas para as crianças de 3 a 7 anos. Camada 4. Águas Profundas. Nanalan. Nanalan é uma série de televisão infantil canadense, criada por James Cellon e Jason Hopley. Começou em 1998, com uma série de curtas de 3 minutos e depois durou 2 temporadas de episódios completos, de 21 minutos cada. Ela narra as aventuras e descobertas em uma pequena escala de uma menina de marionetes de 3 anos, chamada Mona, no quintal de sua avó. Mona tem uma tendência a repetir palavras ou frases curtas, enquanto também as pronuncia mal. Cada episódio começa com a mãe de Mona deixando sua filha na casa da avó, e termina o episódio com ela pegando Mona. Pipkins. Pipkins é um programa de TV infantil britânico. Foi um dos primeiros programas infantis na TV britânica onde os personagens tinham sotaques regionais. A série foi feita na ATV, com filmagens ocasionais no local. Pipkins terminou quando a ATV perdeu sua franquia para a região Midlands ITV. Iznieko. Iznieko foi uma série de TV eslovaca que foi ao ar na Tchecoslováquia, de 1979 a 89. Na Eslováquia, é lembrado como um programa de entretenimento educacional, meio esquecido para as crianças pequenas. Rataf também é um dos personagens mais famosos da série na Eslováquia, mas o país parece mais dividido quanto a se o personagem é assustador ou fofo. Vários episódios de Iznieko estão atualmente disponíveis no YouTube. In the Night Garden. In the Night Garden é a popular série de televisão infantil britânica criada e escrita e composta pelo co-criador dos Teletubbies, Andrew Davenport. O programa era voltado para as crianças de 1 a 6 anos de idade. O programa é narrado por Derek Jacobi e filmado em live action, e apresenta uma mistura de atores fantasiados, stop motion, fantoches e animação CGI. Andrew Davenport declarou em uma entrevista que a principal inspiração para a série foi seu próprio mundo de sonhos quando criança. The Junior Christian Science Bible Lesson Program é um programa de acesso público de Los Angeles, dirigido pelo compositor, cantor e marionetista David Leberhardt, abrangendo uma impressionante duração de quase 20 anos. The Junior Christian Science Bible Lesson Program era exatamente isso, um programa infantil de cientistas cristãos. Cada episódio apresentava um convidado especial que dava uma afirmação para as crianças sobre os perigos das drogas e ajudava a ler passagens da Bíblia e
cantar com os marionetes. Tuts TV. Tuts TV é um programa de televisão infantil britânica de 276 episódios, criado pela Hegel Productions. Os personagens principais são Tina, Tom e Tico. Os Tuts não têm pais e vivem sozinhos em uma grande casa que fica em uma enorme fazenda. A casa é chamada pelos Tuts de Casa Secreta. No final do episódio, um dos Tuts lia uma história para os outros na hora de dormir. Para contar a história, o Tut que estava lendo usava fantoches. Telefrancais. Telefrancais é uma série de televisão infantil canadense em francês, produzida pela TV Ontário. O programa segue as aventuras de duas crianças chamadas Jax e Sophie, e também tem o personagem Ananás, um abacaxi falante que mora em um ferro velho. Outros personagens recorrentes são Pilote, Ginette e o grupo musical esquelético cômico Les Esqueletes. The Wiggles. The Wiggles é um grupo musical infantil australiano, formado em Sydney em 1991, famosa por músicas educativas e divertidas para as crianças pequenas. Com figurinos coloridos, cada membro original, Anthony, Greg, Murray e Jeff, tinha uma cor específica. O grupo enfrentou sérios problemas de saúde e questões pessoais, o que contrasta com a imagem alegre do grupo musical. Telechat. Telechat é uma série de televisão franco-belga destinada a crianças. Telechat parodia noticiários adultos. É apresentado por fantoches, Avestruz Lola e o gato Groucha, com um braço engessado. Mickey Mac, o microfone de Groucha, possui vida própria e não hesita em intervir nas entrevistas. Na segunda temporada, Groucha é substituído por outro apresentador, o Coelho GTI, que aparentemente é um gestor da emissora e quer renovar o programa. Como resultado de suas grosseiras falhas profissionais, ele foi demitido por destruir o programa. O Easy e o Whoopi. O Easy e o Whoopi é um programa de televisão infantil produzido pelo Estúdio 100, centrado em 4 amigos animais que vivem juntos em uma loja de animais. O programa estreou em agosto de 99 e o episódio final foi transmitido em 2007. Camada 5. Subcultura. Terra Hawks. Terra Hawks é uma série de televisão britânica de ficção científica dos anos 80, produzida pela Andrew Burr Pictures. O show foi o primeiro de Anderson em mais de uma década a usar fantoches para seus personagens, e também o último. A série se passa no ano de 2020, depois que uma força alienígena destruiu a base da NASA em Marte, e a Terra está sob ameaça. Uma pequena organização, os Terra Hawks, é criada para defender o planeta. A Amic Lorelland. A Amic Lorelland é um programa educacional de televisão para apoiar a leitura e ortografia inicial. O programa esteve na televisão de 1994 a 2002, em forma de série televisiva. Mickey mora em Lória, um país louco por letras e palavras. Todos podem escrever e ler, e fazem isso o dia todo, exceto Carbunco, um moço de um olho só que pode fazer magia. Johnson and Friends. Johnson and Friends é um programa de televisão infantil australiano que foi ao ar originalmente na ABC de 1990 a 97. Johnson e seus amigos são brinquedos que pertencem a um garoto chamado Michael, invisíveis, exceto quando ele dorme em sua cama. Eles residem em seu quarto, mas não se movem ou mostram sinais de vida até que ele saia do quarto ou adormeça. Cada episódio envolve uma história sobre os brinquedos e geralmente terá uma mensagem educacional para transmitir aos espectadores. Uhu. Uhu é um game show de televisão canadense criado por Rick Watts e Frank Young. Durante toda sua exibição, Uhu foi gravado na Global Television, em Toronto, Ontário. O show foi inspirado por uma enquete de paródia de um game show no It's Alive, durante a sua segunda temporada, onde 3 competidores eram acorrentados e respondiam às perguntas de múltipla escolha. Se um competidor respondesse incorretamente, um homem conhecido como o Punidor despejava lodo sobre os participantes. Rosie e Jim. Rosie e Jim é um programa de televisão infantil britânico produzido pela Hegel Productions. Rosie e Jim são 2 bonecos de pano que vivem a bordo de um barco estreito chamado Hegel. Lá, eles sentam-se com uma sanfona no colo e ganham vida. Juntos, eles exploram o mundo pelo qual passam os rios e canais da Inglaterra. Eles aprendem a vivenciar as coisas seguindo o dono do Ragdoll e secretamente se juntando a eles. Normalmente, eles acabam causando problemas, mas nunca são detectados porque nenhum adulto os vê saindo do barco ou ganhando vida. O Enigma de Rimini. O Enigma de Rimini foi um programa de televisão de marionetes irlandês, escrito por Mary Elizabeth. O programa gira em torno de 3 irmãos, o irmão mais velho Ronnie, o irmão mais novo Léo e a irmã do meio chamada Ellen, que são enviados para viver com sua egoísta e gananciosa tia Vera em sua pensão, após a morte de seus pais. Round the Twist. Round the Twist, ou no Brasil, A Família Twist, é um seriado infantil australiano com temática de fantasia, sobre 3 crianças e seu pai viúvo, que vivem em um farol na cidade costeira fictícia de Port Miranda, e se envolve em muitas aventuras mágicas e paranormais. Pesalt, The Singing Songbook. Pesalt, The Singing Songbook foi criado por Ernie e Jib Retino, quando se propuseram a criar o primeiro álbum de louvor produzido especialmente para as crianças. Mas à medida que eles começaram, os retinos rapidamente
rapidamente descobriram que estavam perdendo algo vital. Eles precisavam de um personagem para ajudar as crianças a entender melhor o que eles gostariam de passar. Momentos depois eles criaram Passout, que é um pouco bizarro à primeira vista, mas é basicamente um livro cantor. Me and My Monsters. Me and My Monsters é um seriado infantil e de comédia que mistura atores reais com bonecos manipulados. No Brasil, o seriado ganhou 2 nomes diferentes. Na TV Cultura é chamado de Eu e os Monstros, enquanto na Globo recebeu o nome de Meus Amigos Monstros. A premissa da história é basicamente que a família Carson, que recentemente se mudou da Austrália para o Reino Unido, descobre que há 3 monstros vivendo em seu porão, e a história se desenvolve em torno deles. It's a Big Big World. It's a Big Big World é uma série de televisão infantil americana. A série foi criada por Mitchell Screaming, o criador da série de televisão Muppets e Bear in the Big Blue House. O programa gira em torno de um grupo de animais que vivem na árvore do mundo, na floresta tropical ao longo do rio Amazonas, com a montanha mais alta do Brasil, o Pico da Neblina, como plano de fundo. O personagem principal e apresentador é Snooki, a preguiça. Knightmare. Knightmare é um game show de aventuras infantil britânico, criado por Tim Childs. O formato geral do programa consiste em uma equipe de 4 crianças, uma que assume o jogo e 3 atuando como guias e conselheiros, tentando completar uma missão em um ambiente medieval de fantasia, atravessando uma grande masmorra e usando sua inteligência para superar quebra-cabeças, obstáculos e personagens incomuns que encontram ao longo da jornada. Camada 6. O Medonho. Animal Crackers. Animal Crackers foi uma série de televisão infantil produzida pela Yorkshire Television. Os Animais Crackers eram uma banda pop de 4 integrantes composta por Ronnie, um leão, Twang, um macaco, Bongo, um cachorro e Boots, um tigre. Os personagens eram interpretados por atores fantasiados. A música era uma mistura de canções pop conhecidas e canções originais, a maioria nas quais, incluindo a música tema, foi escrita por Ronnie Epps, The Heron, e o produtor Peter Eden. Cool Cats Save the Kids. Cool Cats Save the Kids é um filme independente americano de 2015 para a família. Ele é baseado na série de livros infantis Cool Cats The Savage. O filme é um filme anti-bullying voltado para as crianças. Parte do filme foi financiada pelo Kickstarter. O filme foi quase universalmente criticado pelos críticos da internet. No filme, Cool Cat, um gato antropomórfico, ensina as crianças sobre tópicos como lidar com o bullying e a segurança das armas. O filme usa filmagens de 3 curtas: Cool Cat Savage, que havia sido citado anteriormente, Cool Cats Stop Bullying, Cool Cats in the Christmas Parades e The Cool Cats Finger Gun. Mummy Jabits. Mummy Jabits é uma série de televisão infantil da Estônia, onde um ursinho aprende as letras com uma cartilha. A peça infantil é baseada na história Karou Abits, de Eljo Mani, de 1971. A primeira transmissão foi ao vivo, em 18 de março de 1973, e foi em preto e branco. O diretor de Bear's Story, Karen Kivich, também enfatizou a importância social do espetáculo, pois a família dos ursos é um bom exemplo para as crianças, com quem podem aprender a cuidar um dos outros. The Early Bird Show. The Early Bird Show foi um programa de televisão infantil australiano que foi ao ar na Networks Teen, na Austrália. Um episódio de 1987 apresentou Hags, o canguru, espancando Mary, o monstro. Ele atraiu atenção internacional fora da Austrália. A cena também foi apresentada no 12º episódio da série de documentários de realidade dos Estados Unidos de 1999, onde o homem dentro do mascote de Marty, o monstro, David Triscott, sendo entrevistado, foi revelado na televisão nacional. The Mr. Potato Head Show. The Mr. Potato Head Show é uma série de televisão infantil americana baseada na linha de brinquedos de mesmo nome da empresa de brinquedos Hasbro. A série foi considerada perdida por muitos anos, até que membros do Lost Media Wiki encontraram todos os episódios da série online, em 18 de dezembro de 2016. Ao longo da série, o Sr. Cabeça de Batata sempre coloca um episódio de TV com a ajuda de sua equipe de cozinha e apresenta cada episódio para os caras da TV, para que eles possam exibi-los na televisão. Lightville. Lightville é um programa de televisão americano criado pelos irmãos Sid e Marty Croft. Lightville combinou 2 tipos de personagens: atores convencionais maquiados, gravados ao lado de artistas com trajes de mascotes completos, cujas vozes foram dubladas na pós-produção. O show envolveu um adolescente chamado Mark, que caiu na cartola de Merlo, o mágico, após o show de Merlo no Six Flags Over Texas. Dentro do chapéu, ele chegou em Lightville, uma terra de chapéus vivos que são retratados como tendo as mesmas características dos humanos que normalmente os usariam. Por exemplo, um chapéu de cowboy agiria e falaria como um cowboy. As casas dos personagens também tinham formato de chapéu. Red Hog in the Fog. Red Hog in the Fog, ou Ouriço na Neblina, é um filme de animação soviético de 1975, dirigido por Yuri Nordstein. O roteiro russo foi escrito por Sergei Grigonovich, que também publicou um livro com o mesmo nome. O ouriço vai visitar seu amigo, o filhote de urso, para tomar chá com geleia de framboesa e contar as estrelas. A estrada pela qual o ouriço se move passa por campos
desertos e matagais florestais. Na neblina, no início da noite, o mundo parece misterioso e imagens estranhas aparecem diante do ouriço de vez em quando. Entre elas, uma coruja-águia olhando para um poço, um caracol que de repente se transforma em um elefante, um morcego com uma envergadura assustadora e um cachorro devolvendo um maço de geleia ao ouriço quando ele o perde. O ouriço fica particularmente impressionado com um cavalo branco, cuja silhueta borrada aparece várias vezes na névoa. Lesdas Lettervos Boenctas. Lesdas Lettervos Boenctas foi um programa de televisão educacional holandês para apoiar o método de leitura para aprender a ler com segurança. O objetivo era apoiar a educação na segunda fase do ensino secundário técnico e de compreensão de leitura. A série está alinhada com o método de leitura mais utilizado no ensino primário holandês, aprendendo a ler com segurança. Através das aventuras do texugo Little Badger e da raposa do deserto Fox, a série ensina palavras e letras às crianças e é um complemento para aprender a ler e soletrar. O Easy Beat. O Easy Beat é um programa de televisão infantil da BBC dos anos 80, sobre um mágico alienígena, o Easy Beat. A série se passa em Puzzlepolis, uma cidade habitada por bolas de esponjas que andam e falam, dados e varinhas mágicas, cartas de baralhos e coelhos, onde os protagonistas devem resolver quebra-cabeças. A missão de um ano e um dia de Easy Beat é descobrir tudo sobre o planeta Terra. Durante o cancelamento do programa em 88, as reprises continuaram a ir ao ar. Um revival em CGI da série foi anunciado em 2009, com um filme definido para o verão de 2010, com a produção do reboot pronta para ser feito em 2007, mas ambos foram cancelados e a produção do revival de Easy Beat foi interrompida. Lift Off. Lift Off foi uma série de televisão infantil australiana que foi desenvolvida e produzida por Patricia Edgar e transmitida pela ABC Television em 1992, até o fim da série em 1995. Cada episódio apresentava uma história de ação ao vivo sobre um grupo de crianças pequenas e os problemas que elas encontraram ao crescer, seus pais e vários outros problemas sociais. Os episódios também apresentavam segmentos de curta animação, marionetes e documentários, bem como várias músicas, histórias e jogos de palavras. Camada 7. O Abismo. Mummer Chase. Mummer Chase é uma trupe de teatro de máscara suíça que atua em um estilo surreal de máscara e adereços. Fundado em 1972, o grupo se tornou popular por sua peça com máscaras e formas bizarras, luz e sombra, e sua coreografia sutil. O nome Mummer Chase é alemão para múmia, ou uma peça envolvendo múmias. Mummer é um termo do inglês moderno inicial para o mímico. Mummer é um termo do inglês moderno inicial para o mímico. The Organized Mind. The Organized Mind, ou Mente Organizada, é um curta-metragem de Jim Henson, apresentando Limbo, combinando marionetes ao vivo com um filme pré-gravado. O filme apresenta outros personagens quase exclusivos dessa aparição. Uma estranheza que foi apelidada de O Pesadelo. A trilha sonora do filme foi projetada por Raymond Scott, The Slow Norris. The Slow Norris é um programa de televisão infantil britânico que foi ao ar na CI-TV. O programa retrata contos morais e fábulas por várias criaturas antropomorfizadas. Os episódios incluem um em que Alice, que mostra ao Slow Norris uma história de alguém assando um bolo em seu livro de magia. Em outro, Slow Norris está adiando a arrumação da caverna onde mora. Uma curiosidade é que os Slow Norris são os únicos primatas venenosos do mundo. Mully Grubs. Mully Grubs foi uma série de televisão infantil australiana que foi ao ar na Network. O programa foi mais lembrado pelo rosto, composto por apenas olhos, sobrancelhas, narinas e boca, em uma tela azul que aparecia ocasionalmente durante o programa. Pat Zandkastil. Pat Zandkastil é um programa infantil da NTR. O programa acontece numa praia beira-mar, num castelo de areia. O programa é baseado no conhecimento e nas informações provenientes de estudos sobre o comportamento de crianças pequenas. Toto, Sassa e King vivem no castelo de areia junto com a sua foca Finny. Eles vivenciam todo tipo de aventura dentro e ao redor do castelo de areia. O programa tem vários tópicos fixos. São animações, livros ilustrados e filmes com e sobre as crianças. Dog and Duck. O Cachorro e o Pato é um programa de televisão infantil pré-escolar britânico que foi transmitido pela CI-TV. O programa é centrado nos personagens Dog e Duck, respectivamente o cachorro e o pato. Dois brinquedos que ganham vida quando seus donos não estavam olhando. Outros personagens da série incluem o piano, Telly e o elefante. Um VHS com 12 episódios de Dog and Duck foi lançado pela Buena Vista Home Video em 2000, como Dog and Duck The Best of Friends, Sigmund and the Sea Monsters. Sigmund and the Sea Monsters é uma série de televisão infantil americana que foi ao ar de setembro de 73 a outubro de 75. O show era centrado em dois irmãos chamados Jones e Scott Stewart. Enquanto brincavam na praia perto do ponto do homem morto, os dois descobrem um jovem monstro marinho amigável chamado Sigmund, que havia sido expulso por sua família submarina, comicamente disfuncional por se recusar a assustar as pessoas. Enquanto gravava o primeiro episódio da segunda temporada, uma luz quente caiu e começou um incêndio.
ninguém ficou ferido, mas o fogo destruiu todos os cenários e grande parte dos figurinos e os outros adereços. A maior parte da segunda temporada da série foi gravada com cenários mínimos. The Goblins. The Goblins é um programa de televisão infantil em stop motion, transmitido entre 1977 e 79. Foi a última série animada feita pelo animador britânico Gordon Murray. Cada episódio tinha 5 minutos de duração, com Murray apresentando cada um diretamente para a câmera. A série revelava vários contos populares contados em versos. Os próprios Goblins eram criações semelhantes a chimpanzés, que apareceu em uma série de Tall Stories, The Flumps. The Flumps é uma série de televisão animada criada e escrita por Julie Howlers e produzida pela BBC por David Yates. O enredo girava em torno de várias aventuras de uma família de personagens peludos chamado Flumps. The Flumps foi exibido 21 vezes entre 1977 e 88. Durante a primeira transmissão de 84, um dos 5 episódios não foi exibido, mas não se sabe o porquê. Jim Henson. Jim Henson foi um influente criador e manipulador de bonecos, famoso por fundar os Muppets. Além dos Muppets, Henson dirigiu filmes como O Cristal Encantado e O Labirinto, expandindo o uso de efeitos práticos e bonecos no cinema. Tinha uma visão que ia além do lado alegre e colorido. Ele sempre esteve fascinado pelo lado sombrio das marionetes e pelo poder que elas tinham de evocar emoções intensas, até assustadoras. Em obras como O Cristal Encantado e O Labirinto, Henson criou criaturas bizarras e mundos sinistros, cheios de figuras sombrias que exploravam a fronteira entre o encantador e o perturbador. The Storyteller. The Storyteller foi um live action de Puppets. A série recontou vários contos populares europeus, particularmente aqueles considerados obscuros na cultura ocidental, criados com uma combinação de atores e fantoches. A série tinha um velho contador de histórias, John Hart, sentado perto de uma fogueira contando cada conto para os espectadores e para seu cachorro falante, que agia como a voz dos espectadores, e foi escrito em uma linguagem e estilo tradicional de acordo com cada conto popular antigo. Groot Bags. Groot Bags foi um programa de televisão infantil que durou 3 temporadas entre 1991 e 1993, sobre uma bruxa fictícia chamada Groot Bags. Um total de 29 episódios foram feitos, cada um girando em torno de Groot Bags e seus adeptos em Grom Fortress e suas vidas cotidianas. Camada 8. Profundezas. Ultra Smider Tojet. Ultra Smider Tojet é um programa infantil dinamarquês da DR Ultra. O programa consiste em vários adultos posando nus diante de uma turma da escola primária, que podem fazer perguntas sobre o corpo dos adultos e o corpo em geral. Cada programa tem um tema abrangente. O apresentador é Jannik Skoll, e o objetivo do programa é dar às crianças a ideia de que o corpo pode ser muito diferente e que não existe corpo perfeito. Miburi TV. Miburi TV é um programa de dança infantil japonesa, apresentado pelo coreógrafo Sasuga Minami, que ensina novos movimentos para as crianças e usa uma roupa peculiar com uma gíria muito escolhida. Miburi significa gesto em japonês, mas as palavras em sua roupa significam muito mais. Como observado pelos usuários, a roupa de Minami diz: "Eu amo pau, buceta e foda", sendo essas palavras não tão boas para as crianças. Bis Ot Cash. Bis Ot Cash, traduzido livremente do sueco como pipi e cocô, é um programa de TV educacional sueco que explica às crianças suas funções corporais. Foi exibido como um exemplo de decadência ocidental em um programa de canal de TV estatal russo, Ossiva 1. Otto Trin. Otto Trin é um personagem criado para a estação de TV estoniana TV3 e seu programa. Apesar de seu sucesso massivo, o programa TV original em que ele apareceu pela primeira vez permanece completamente perdido, além de algumas poucas filmagens ressurgidas, provavelmente devido ao fato de que a TV3 é um canal privado. É especialmente estranho considerando não apenas a popularidade de Otto Trin, mas também que a série durou 5 anos. Eventos notórios envolvendo a produção da série também pode ter levado a que ela fosse escondida anos após a sua exibição original. O produtor Tono Pavo, de 33 anos, se envolveu em um acidente de carro em 1997, matando fatalmente 2 pessoas, uma mãe de 37 anos e sua filha de 5 anos, com a família de Pavo ferida no acidente. Joy Junction. Joy Junction foi um programa de televisão cristão americano para crianças produzido e inicialmente transmitido pela WCLF, em Clearwater, Flórida. No show, um elenco de personagens liderado pelo xerife Don ensina às crianças boas maneiras, valores e histórias bíblicas. Joy Junction encoraja as crianças a escrever semanalmente para receber lições bíblicas e jogos. Desde que o show parou de exibir reprises, quase todos os episódios de Joy Junction são considerados mídias perdidas hoje. O show se tornou controverso e foi rapidamente retirado da transmissão no início de 2010, depois de que foi descoberto que um membro proeminente do elenco possuía pornografia infantil e fotografia de crianças mortas, e havia expressado o desejo de
membros. Tomorrow Pioneers. Tomorrow Pioneers, também conhecido como Os Pioneiros do Amanhã, é um programa de televisão infantil palestino e contou com a jovem apresentadora Sarah Barham e seu co-apresentador Farfou, um grande personagem fantasiado de Mickey Mouse, realizando enquetes ou cenas e discutindo a vida na Palestina em seu estilo talk show com ligações de crianças, apresentado em um formato educacional infantil, semelhante a outros programas pré-escolares, como Vila Sésamo ou Barney e Friends. Tomorrow Pioneers é altamente controverso, pois contém antissemitismo, islamismo, anti-americanismo e outros temas anti-ocidentais. E antes de terminar o vídeo, eu quero dizer que o iceberg não foi feito por mim, por isso eu vou estar deixando os créditos no primeiro comentário fixado no vídeo. E esse basicamente foi o vídeo, gurizada. Muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Não se esquece de curtir, se inscrever, compartilhar e falou!